Vou só pôr aqui o temporizador para tentar cumprir os timings. Bom, começava por agradecer o convite ao Expansão para estar aqui presente hoje e cumprimentar todos os presentes, endereçar um cumprimento especial ao Sr. Secretário de Estado, o Engenheiro Alé Fernandes, com quem já tive o privilégio de trabalhar de perto, e também um cumprimento especial a todos os participantes que estarão aqui também para debater os diversos temas que endereçaremos ao longo deste fórum. Aquilo que me pediram para fazer foi falar um bocadinho sobre o papel transformador das comunicações móveis, que é sempre assim uma coisa um bocadinho complexa. E nestes 20 minutos que eu tenho, eu queria essencialmente tentar endereçar 4 tópicos. Em primeiro lugar, efetivamente, que contributos foram estes, partilhando convosco alguns indicadores. Segundo, que novas oportunidades se perspectivam no horizonte face à dinâmica de evolução que estamos a observar no setor. Depois também discutir os desafios e as ameaças que estão inerentes a estes desenvolvimentos. E finalmente, porque, enfim, não há nenhuma apresentação de um consultor que a seguir não tenha que deixar aqui algumas recomendações, falar aqui também de algumas linhas de ação, provavelmente para reflexão neste fórum, para reflexão pelos operadores, para reflexão pelo regulador, enfim. Falar de comunicações móveis e do seu impacto e do seu papel transformador e, em particular, da sua importância para o desenvolvimento económico do país, mas mais de uma perspectiva global também, importa fazer um bocadinho uma reflexão passada. Eu ontem, quando estava a preparar esta apresentação, recordei-me que trabalho há 30 anos e, portanto, em termos profissionais, estou ali entre a geração 1 e 2G. E, ao longo destes 30 anos, muita coisa mudou. O mundo mudou. A nossa economia hoje, mundial, vale 4 vezes mais do que valia há 30 anos. O rendimento per capita, neste período, triplicou. Temos hoje uma economia mundial que é global, que é complexa, que tem cadeias de valor hiperconectadas, que tem pressupostos que nos últimos 2 anos têm sido muito desafiados e potencialmente estamos perante uma nova transformação da forma como esta economia funciona. E no contexto desta evolução, a importância das comunicações foi fundamental para alavancar todo este desenvolvimento. Efetivamente, há um estudo muito interessante sobre como é que se faz inovação e como é que se faz desenvolvimento, que tem muito a ver com a criação de massa crítica. E a criação de massa, e por isso é que, ao longo dos séculos, a inovação aconteceu muito nos grandes centros populacionais, onde era possível juntar muita gente, inovar e criar coisas novas. As comunicações, e em particular as comunicações móveis, ajudaram a eliminar esse requisito. E, efetivamente, nós hoje em dia estamos próximos quando quisermos. E, nesse sentido, as comunicações foram um enabler, fundamental para toda esta evolução que nós assistimos. E, em particular, as comunicações móveis transformaram a forma como interagimos, tornaram-nos mais próximos, conectaram-nos, ajudaram a reduzir assimetrias em termos de conhecimento, assimetrias económicas, abriram novas oportunidades, aumentaram a coesão, em particular a coesão territorial, suportaram ganhos de produtividade e ajudaram a transformar modelos existentes e a criar novos modelos de negócio. E, em particular, há um tema que para mim é muito importante, que é ajudaram a colocar efetivamente o cliente, o utilizador, o usuário, como lhe queiramos chamar, no centro do ecossistema. Com as comunicações móveis, eu hoje em dia já não vem até mim o meu médico, o supermercado, o meu banco, até o fisco. Era melhor se calhar que não viesse, mas de alguma forma tudo isto ajudou ou contribuiu para uma transformação fundamental ao nível daquilo que são os modelos de negócio. Obrigou a repensar canais de interação, obrigou a repensar modelos de negócio, repensar cadeias de valor de uma forma estrutural. E porque nestas coisas é sempre importante darmos aqui alguns números, eu partilho convosco alguns indicadores que me parecem interessantes para dar alguma materialidade. Isto são números de 2019, eu penso que são os relevantes. O contexto da pandemia introduziu aqui algumas
alterações em termos da forma como vemos as coisas que importa isolar, e trago-vos aqui aquilo que é o impacto económico, o impacto total, portanto estamos aqui a falar de impacto direto, impacto indireto e impacto induzido, que resulta das tecnologias móveis no PIB. E esse impacto nos países desenvolvidos foi de 2,8%, nos países em desenvolvimento foi quase o dobro, 4,3%. Se olharmos numa lógica geográfica, em África é onde temos um impacto superior, 6,2%. E ao longo destes últimos 20 anos, estes números são de 2019, mas estes que vou referir agora são dos últimos 20 anos, nós tivemos 21% de incremento no PIB acumulado per capita, portanto, aquilo que no fim do dia interessa às pessoas. Um outro ponto interessante, e estes são números da ITU, que 1% de incremento na penetração dos serviços fixos de banda larga tem um efeito de 0,018% no PIB. O mesmo incremento de 1% nas comunicações móveis tem um impacto de 0,15% no PIB. Em África, este número não é 0,15%, é 0,25%. Nós, nos últimos anos, tivemos 10% de incremento em termos de penetração, que significa que há aqui um contributo direto no PIB de 2,5%. Isto é extremamente relevante e eu penso que isto elimina qualquer dúvida sobre o efetivo contributo das telecomunicações no desenvolvimento económico dos países, no desenvolvimento económico mundial. Também em Angola, não tenho aqui números de impacto, acho que é um desafio interessante para os próximos anos, trabalhamos nas estatísticas para podermos ter estes números de impacto, mas alguns números de input. Número de subscritores. Nos últimos 4 anos, não é bem 4, 3,5, nós tivemos aqui um crescimento, quer ao nível do serviço móvel, quer ao nível do serviço de internet, um crescimento acumulado de 9%. Mas quando olhamos um bocadinho mais já agora, neste período, crescemos 9% em termos de número de subscritores, a nossa população cresceu 3%. O que significa que, em termos de penetração, aumentamos, e isso está patente quando olhamos para os números da teledensidade. Já volto lá. Aspectos interessantes. Este crescimento, ao nível do número de subscritores, é particularmente substantivo no segundo trimestre de 2022. De certeza que o Miguel e o Gonçalo poderão depois debater este aspecto mais à frente. E quando olhamos para a internet, reparem que de 2020 para 2021 há aqui um incremento substancial, cerca de 700 mil subscritores novos, o que não será alheio provavelmente o tema do Covid, mas que não deixa de ser interessante que, se olhar para os mesmos números, no mesmo período, ao nível dos subscritores móveis, o aumento ao nível de subscrição da internet é quase o dobro daquela que é dos subscritores do serviço móvel. Quando olho para a teledensidade e traduzindo aqui, basicamente estamos a falar no número de subscritores por cada 100 habitantes, os números têm evoluído positivamente, sinal positivo, uma derivada positiva, sem dúvida, e eu sei que depois vai haver aqui discussões sobre se a nossa base de pirâmide demográfica justifica aqui ou não evoluções diferentes daquelas que vemos noutros países, mas a verdade é que continuamos abaixo da teledensidade média da África subsaariana, o que, por um lado, é uma oportunidade para os operadores, mas é um desafio para o país, como eu vou falar um pouco mais à frente. Nós, hoje em dia, estamos perante um novo desafio. E, efetivamente, o mundo está a evoluir. Eu comecei na geração 5G, hoje em dia já estou a ser confrontado com a geração 5G, e o mundo evoluiu de uma forma em que cada vez mais o digital faz parte das nossas vidas. E esse digital tem aqui um conjunto de drivers de evolução fundamentais. A computação cloud, os requisitos de processamento de Big Data, a inteligência artificial, a massificação da sensorização e o Internet of Things, a realidade virtual e a realidade aumentada, os veículos autónomos, enfim, podia perder-me aqui e fazer perder o vosso tempo com múltiplos exemplos daquilo que tem sido a evolução que estamos a assistir ao nível do mundo digital.
E todas estas transformações têm um pressuposto em comum. Todas elas exigem capacidade de elevadas velocidades de transmissão, baixas latências, elevadas densidades. E por isso aparece o 5G. E o 5G aparece aqui como uma promessa, como uma proposta de valor, eu diria, tremenda face à geração de 4G. Estamos a falar de velocidades 100 vezes superiores, estamos a falar de latências de 1/10 das latências atuais, estamos a falar de capacidades de tráfego 10 vezes superiores, de certeza que depois vocês poderão detalhar estes números. Estamos a falar também de um tema muito importante, que é a virtualização e a gestão eficiente do espectro, alinhada com os requisitos de serviço dos diversos casos de uso que temos. E o 5G, que é o próximo desafio que, ao nível das telecomunicações, nós temos em mãos e que vale a pena pensar sobre ele, vem desbloquear todo um novo conjunto de casos de uso, utilizações que até hoje estavam limitadas ou pela disponibilidade de latência ou pelas velocidades que estavam disponíveis pela atual geração 4G. Estes casos de uso, enfim, eu destacava aqui que eles são particularmente relevantes naquilo que tem a ver no business to business, né? E naquilo que tem a ver com utilizações mission critical, em que, efetivamente, a latência ou a velocidade é fundamental para suportar esses mesmos casos de uso. Provavelmente não é nós, os utilizadores finais, que ter o 4G ou 5G vai diminuir a qualidade ou a velocidade que acedemos a vídeos no nosso telemóvel. Não é por aí que achamos que o caminho se vai dar, pelo menos nos primeiros anos, mas nestes casos de uso em que a conjugação destes dois fatores, latência baixa, velocidade alta, é fundamental. E a promessa de impacto desta nova geração é brutal. 4,3 trilhões de dólares é aquilo que nós estimamos ao longo dos próximos anos de impacto da introdução do 5G e de tudo que lhe está associado. Este impacto não será igual para todas as indústrias, nem se ocorrerá ao mesmo tempo para todas as indústrias, o que é natural porque estamos a falar de estágios de maturidade e requisitos diferentes, mas vemos claramente a indústria de manufatura, a produção industrial, a tomar a liderança. Estamos aqui a falar de casos de uso de elevada sensorização, utilizações da IoT, que são suportadas cada vez mais na necessidade de uma robotização crescente das linhas de produção, de uma necessidade de venda de capacidade as a service, e claramente que obrigam a que no shop floor tenhamos latências baixas, velocidades altas. Mas também nos transportes ou na saúde vamos encontrar casos de uso muito, muito interessantes. Eu gostava de partilhar convosco só um ou dois, por limitação de tempo, mas um deles é na agricultura. Estamos hoje em dia com pilotos que estão a utilizar o 5G para alavancar uma agricultura que se quer cada vez mais inteligente, em que a produtividade, mas também a sustentabilidade da utilização dos meios é fundamental e, consequentemente, a sensorização e o recurso ao 5G para poder lidar com toda essa dinâmica de dados que é fundamental para suportar uma abordagem desta natureza, nos parece muito interessante. É um caso de uso. Gostava de partilhar ainda um outro que me parece muito interessante. E começava por comentar convosco uma curiosidade. Na semana passada estava numa conferência de saúde, é uma área que eu acompanho também, e dizia-se que nós temos um déficit de 40 milhões de médicos a nível mundial, nos próximos 10 anos. Em média, um médico demora 10 anos a ser formado. Portanto, já não há hipótese de conseguirmos vencer esse gap, nem que agora metêssemos 40 milhões de pessoas a serem formadas em medicina. Nós temos que pensar a forma como fazemos medicina e pensá-la de uma forma diferente. Um dos casos de uso interessantes do 5G tem, por exemplo, a ver com as cirurgias remotas. Provavelmente vocês já ouviram falar em robôs cirúrgicos, mas robôs cirúrgicos são operados pelo cirurgião na sala de operações, permitem uma maior eficiência, permitem uma maior precisão, mas o que estamos aqui a falar é a possibilidade de operar remotamente esses mesmos robôs. E aqui é claro, é um use case claro em que a latência é fundamental para que isto tenha sucesso.
Eu não posso estar a fazer uma incisão e passado 2 segundos ter o efeito de se fizesse a incisão corretamente ou não. Portanto, é fundamental termos aqui velocidades elevadas e uma capacidade e uma latência extremamente baixa para termos quase uma sensibilidade em tempo real do cirurgião face àquilo que está a executar no robô cirúrgico. Mas que o está a executar à distância. Está aqui em Luanda a fazer uma operação, se calhar, no Mochico. Isto muda completamente a forma como vemos saúde e como executamos saúde e como pensamos, a forma como devemos estruturar os meios humanos, físicos e os outros para o futuro. E, portanto, há aqui todo um conjunto de novos casos de uso que vêm ser disponibilizados pelo facto de passarmos a ter o 5G ativo. Em Angola, enfim, já começamos a dar passos, pelo menos do ponto de vista regulatório. Temos uma primeira experiência anunciada da Unitel. Enfim, acho que no fim do dia é importante perceber também qual é a velocidade adequada para nós. Ontem na quarta-feira falava-se do 2G, significa que eu estou quase a acabar. E agora estamos a falar do 5G, estamos aqui a falar de um espectro muito alargado de maturidades, mas importa perceber o que é que isto significa para nós. Eu diria que aqui a boa notícia é que, do ponto de vista regulatório, as condições estão criadas para se começar a avançar. Queria só aproveitar os próximos 3 minutos para falar de 2 coisas. A primeira é que todo este conjunto de oportunidades traz também um grande conjunto de ameaças. E toda esta evolução que nós assistimos nos últimos anos, em termos das vagas transformacionais, apesar do efeito positivo que eu referi atrás, e que do ponto de vista relativo até é muito mais importante naquilo que são os países em desenvolvimento, do ponto de vista absoluto, nós assistimos cada vez mais à geração de um fosso tecnológico entre as nações que estão perto das tecnologias de fronteira e aquelas que estão mais longe. E este fosso, com a entrada nesta nova era que nós chamamos do Industry 4.0, suportada no 5G, suportada no cloud computing, etc., no quantum computing e outro tipo de tecnologias de fronteira que são extremamente difíceis e complexas de dominar, poderá agravar definitivamente o fosso entre aquilo que são as nações que têm acesso a estas tecnologias e as nações que estão mais atrás. Portanto, urge pensar em como vencer estes gaps. Aquilo que nós estivemos a fazer hoje é aquilo que a geração que vem a seguir vai herdar em termos de atuação. Nós sabemos que as limitações que temos numa geração etária vão transformar-se em limitações agravadas na geração seguinte. Urge atuar sobre este gap e, partilhando convosco alguns números, o estágio de maturidade que nós assistimos a nível mundial claramente evidencia a existência de um fosso grande entre os países em desenvolvimento, os países desenvolvidos e os países pouco desenvolvidos. Quando olhamos para um indicador composto, que é o Readiness Index, que junta aqui um conjunto de aspectos que todos eles contribuem para o que são fatores críticos de sucesso para estas transformações, nós vemos um posicionamento daquilo que é a África subsaariana bastante abaixo da média e bastante abaixo da linha dos outros países, como está ali evidenciado naquele gráfico da direita. O Sr. Secretário de Estado já o referiu, não podemos deixar ninguém para trás. O Presidente do Ruanda, Paul Kagame, na conferência do ITU de 2022, referiu exatamente a mesma coisa, que o acesso generalizado à internet de alta velocidade não estava a acompanhar a velocidade da transformação digital e é fundamental endereçarmos as diferenças que existem, porque se não o fizermos, o desenvolvimento vai ficar claramente colocado em xeque em várias partes do mundo e vamos ter aqui uma bipolarização ainda maior do que aquela que temos hoje em dia. Não é aceitável, e o Sr. Secretário de Estado também disse isso, não é aceitável deixar ninguém para trás. 1/3 do mundo continua offline, isso não é aceitável, temos que contribuir para essa integração, para essa inclusão digital, porque é isso que nos vai permitir continuar a acompanhar o desenvolvimento e, consequentemente, permitir que Angola continue a crescer. Como não podia deixar de ser, é fundamental, algumas linhas de orientação, e estou mesmo a terminar, é fundamental endereçarmos estas lacunas de cobertura, lacunas de acesso,
Quando estou a falar acesso, estou a falar no acesso a serviços a custos comportáveis, estou a falar no acesso a terminais que permitam utilizar estes serviços, mas também estou a falar no acesso em termos de conhecimento, em termos da capacitação, em termos da consciencialização até do tipo de capacidades que são disponibilizadas por este tipo de novas soluções. E, portanto, só 5 tópicos, não vou entrar em detalhe, de certeza que eles serão discutidos, mas é importante continuarmos a trabalhar ao nível da cobertura da rede, é importante trabalharmos ao nível daquilo que é a literacia digital e a literacia tecnológica, pensarmos no nosso clima de negócio, no sentido de temos aqui incentivos ao investimento, estamos aqui a falar de grandes investimentos com retornos complexos, em que o papel do Estado também aqui é fundamental. É fundamental que o nosso ecossistema de inovação funcione, que seja participado, que seja inclusivo, que seja multi-parceiros, porque é assim que efetivamente se cria valor e finalmente é importante continuarmos a ter uma abertura para uma regulação virada para a inovação que permita acolher da forma mais eficiente aquilo que é a evolução do sistema. Certeza que terão a oportunidade de discutir estes temas mais em profundidade nos painéis que seguem, por isso resta-me agradecer a vossa atenção. Muito obrigado.